Olá pessoal, que Deus abençoe a todos. Tempos de pandemia em que alguns estão com tempo livre a mais e daí vão para a internet, para as redes sociais, começam a interagir e o resultado é que as pessoas têm ideias diferentes, pensamentos diferentes, começa discussão, começa desentendimento, conflito e uma palavra que a gente tem conhecido ao longo dos últimos tempos chamada lacração. E a pergunta que a gente vai tratar hoje é: existe crente lacrador? Esse vídeo é feito para o YouTube, então te convido a você se inscrever no canal, clicar aí também para receber as atualizações que cada vez mais a gente vai estar mandando, tem muitas palavras para compartilhar e pensa um pouquinho sobre isso. Bom, gente, de uns tempos para cá a palavra lacrar começou a ter um sentido diferente. É parte de qualquer cultura, o neologismo, as palavras significarem coisas novas. E nesses últimos tempos, lacrar passou a significar quando alguém fecha um assunto, quando alguém dá uma resposta ou se posiciona de uma maneira que não dá espaço para outra argumentação qualquer. E normalmente essa resposta, essa colocação é feita de maneira a humilhar a outra pessoa. Fulano lacrou. Então era para ser um elogio, mas deixando claro que aquela lacração foi de uma maneira que não dá margem a nenhum outro comentário, nenhuma outra resposta e coloca a outra pessoa com quem estava vendo o diálogo ou a discussão totalmente humilhada e sem chão nesse processo. Eu não saberia dizer exatamente a origem, talvez se você sabe pode até comentar um pouquinho a respeito disso, mas normalmente esses neologismos no Brasil muitas vezes vêm de uma novela e em geral as novelas não estão muito alinhadas aos valores que eu acredito que são importantes para me ajudar na minha formação como pessoa e como cristão em particular, ou às vezes de alguns grupos específicos que começam então a se tornar corrente e muita gente começa a utilizar. Mas independente da questão de onde veio essa palavra, eu acho que vale a pena a gente refletir o que ela realmente quer dizer. Eu estava vendo um filósofo um dia desses comentando sobre essa palavra e como ela é ruim, como ela é negativa, porque ela implica em que a comunicação não está acontecendo da maneira diferente entre as duas pessoas, entre as duas partes, entre as pessoas envolvidas. Então, em vez de haver um diálogo, existe sempre esse sentido de usar as palavras com o objetivo como se estivesse numa guerra e com o objetivo não somente de vencer o outro argumento, que é comum isso ao longo da história humana, da filosofia, discussões sobre diferentes perspectivas, mas também junto com esse sentido de humilhar, de rebaixar a outra pessoa. E aí vale a pena a gente fazer algumas avaliações sobre isso, se isso é algo que realmente soma com a gente e principalmente qual a perspectiva de Deus em relação a isso. Se eu sou um cristão, será que eu tenho que ser um crente lacrador? Gente, e nesses tempos tão intensos de internet, de rede social, onde inclusive os cristãos ou evangélicos já alcançaram uma quantidade tão grande de pessoas na sociedade brasileira, o que tem acontecido é cada vez mais essa exposição, choque de ideias diferentes, e isso tem resultado em coisas tão estranhas, gente, numa busca de uma lacração gospel, vamos dizer assim. Que coisa feia até a gente ver pessoas em posição de autoridade, pessoas com título de pastor, entrando em conflitos um com o outro e tentando ter essa atitude de lacração em relação a outra pessoa. Vou comentar um pouquinho mais sobre isso no final, mas eu acho que a gente tem que entender o significado disso tudo e como a gente deve se posicionar em relação a esse tipo de realidade dentro dessa pergunta: existe um crente lacrador? Isso agrada a Deus? Eu falei há pouco que a diferença de opinião ela existe ao longo de toda a história da humanidade, inclusive na história da igreja. Veja bem, nós somos pessoas que temos formações diferentes, nós temos educação, as nossas famílias, as nossas experiências de vida são diferentes. Então, pelo menos em um instante ou outro, nós vamos ter ideias, pensamentos e perspectivas diferentes a respeito de coisas específicas que a gente enfrenta nessa vida. Ainda na época do seminário lá nos Estados Unidos, eu vi uma perspectiva muito interessante de como nós somos formados e de como a gente tem uma opinião e a gente decide agir de uma certa maneira em relação a muitas das coisas que nos influenciaram ao longo da nossa vida. Então isso faz parte. A maneira como nós vamos lidar com essa diferença, ela é fundamental. Nós não podemos nunca negociar valores que são básicos, que são essenciais e que têm a ver com as questões morais, questões que são preciosas para a gente. Agora, aproveitar qualquer oportunidade sobre qualquer tema, política, religião, gosto de comida, futebol, para criar uma celeuma e entrar num conflito e buscar esse objetivo final de lacrar, de ser uma pessoa lacradora, essa com certeza não deve ser a meta de pessoas que valorizam a inteligência e valorizam os princípios do reino de Deus. Com certeza nesses tempos você já viu, ou conversando, interagindo diretamente, ou principalmente nas redes sociais, onde a gente está exposto a tanta ideia, um bando de opinião que é contrária à sua.
Eu vejo isso diretamente com pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço, e eu vou dizer, a vontade humana muitas vezes é de dar uma resposta dizendo, gente, que falta de noção, que absurdo. A vontade de partir para esse lado da lacração. E eu literalmente já tive situações em que eu escrevia uma coisa e depois eu parava e digo, não vai dar certo, isso não é por aí que tem que ser. Uma vez, tempos atrás, eu ousei entrar numa conversa, numa linha de troca de mensagens, onde eu não conhecia as pessoas, e querer contribuir com aquele diálogo, tentando dar informação. Gente, as pessoas não estão querendo dialogar, não estão querendo aprender, não estão querendo ser melhores e não estão querendo entender a perspectiva da outra pessoa, até para parar e refletir e tentar dizer, faz um sentido ou não, isso me confronta, isso pode me fazer melhor. Não, ninguém quer saber disso. Todo mundo quer brigar, todo mundo quer entrar no conflito para lacrar. E desde aí eu comecei a pensar o que realmente nós temos que fazer como cristãos nas redes sociais, na nossa vida, na verdade, como um todo. Deus quer que existam crentes lacradores? Eu fui descobrir que não. E se Deus não quer que existam crentes lacradores, por que eu estou falando isso? Eu queria dizer que Deus prefere muito mais que a gente tenha um outro adjetivo, que a gente seja conhecido de uma outra maneira que não lacrador. Sabe qual é a palavra que é contrária a essa história de lacrador? Está lá em Mateus capítulo 5, verso 9, quando Jesus está ensinando sobre quem é bem-aventurado, sobre quem é feliz, sobre quem é abençoado na perspectiva de Deus. E ele diz, no verso 9 do capítulo 5, o seguinte, bem-aventurados os lacradores? Não. Bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha, eu não sei você, mas eu quero muito ser parecido com meu Pai Celestial. E o nosso Pai Celestial, Deus, Ele é o Deus da paz. Aqueles que promovem a paz na terra. Aqueles pacificadores, que nas situações de conflito, eles têm uma meta e têm um objetivo, trazer paz, causar paz. As pessoas vão olhar e vão dizer assim, ei, esse aí parece gente, parece que é filho de Deus. Os lacradores têm uma natureza bastante contrária e buscar isso, nós vamos ver já já, é uma característica que está ligada ao pecado que age na nossa vida. Mas se você é um cristão, o teu objetivo é ser como Cristo. Ele era o príncipe da paz. O nosso Deus é um Deus de paz. Quando Ele manda Jesus para o mundo para morrer, para viver, na verdade, nos ensinar as coisas do reino de Deus e também morrer pelos nossos pecados e ressuscitar para nos dar esperança de vida eterna, é interessante a mensagem que é dita é o seguinte, paz na terra entre os homens. Jesus veio para que nós pudéssemos ter paz, para que as coisas que nos levam a viver em conflito, a viver querendo um lacrar em cima do outro, que essas coisas fossem deixadas de lado e que a gente tivesse um comportamento diferente, um comportamento que promovesse e que trouxesse a paz nos nossos relacionamentos. Pacificador, eu diria que é o oposto de um lacrador. Qual é a nossa situação? Em que grupo que a gente se encaixa? Bom, gente, eu falei que a origem da palavra lacração, como a gente entende, muitos podem pesquisar e podem encontrar. Mas qual é a essência desse sentimento, essa motivação, a verdadeira origem que está por trás dessa palavra, desse verbo e dessa ação que é tão comum em nossos dias e que muita gente quer ter? Eu diria que a origem disso é a nossa natureza carnal, caída, e que é assim por causa do pecado que habita em nós. Quando você vai ver lá no livro de Gálatas, o livro que Paulo escreveu no capítulo 5, ele faz a lista do que nós chamamos de obras da carne. E ali tem obras da carne, ou seja, manifestações que o nosso corpo faz do pecado, do mal, de uma humanidade caída. Essas obras da carne se manifestam em diferentes categorias. Algumas são manifestações da carne na área da sexualidade, outras na área da espiritualidade, mas você vai ver que a grande maioria dessas obras da carne são obras da carne que tem a ver com o nosso relacionamento com o nosso irmão. Eu fiz um estudo mais detalhado sobre isso, é muito interessante você estudando cada uma delas, percebendo a grande maioria são obras da carne que se manifestam quando nós interagimos com as outras pessoas. E é por isso que tem tanto problema nessa terra, é por isso que existe tanta guerra nessa terra, é por isso que as pessoas estão querendo vencer as suas disputas na base da lacração, porque existe uma característica na nossa carne que nos leva a agir assim. Existem algumas bem específicas sobre isso, que Paulo relata lá, inimizade,
é você não querer estar sendo amigo da outra pessoa, você está querendo estar numa posição de confronto com a outra pessoa. Uma outra obra da carne que tem a ver com esse tema é a porfia, é disputa. É disputa, eu quero ver quem vai ganhar. Você já viram um memezinho, eu acho que é de um gato, né, num teclado de computador, e fazendo assim. Por quê? Porque parece que ele está na discussão, né? E de vez em quando alguém posta sobre isso. Eu, quando entro numa discussão nas redes sociais, é aquela busca de lacrar. Quem é que vai conseguir dar a última palavra e ter esse sentimento, né, de conseguir, de vencer? Ainda mais uma palavra, mais uma obra da carne que eu queria citar, a discórdia. Isso tem a ver com a nossa natureza, a gente não concordar, a gente não querer ter a atitude de buscar a concórdia, buscar chegar a concordar com outra pessoa, chegar num ponto de equilíbrio, por que não dizer chegar a paz? Ora, eu estou falando todo o tempo que as opiniões são diferentes e isso faz parte, até porque um outro vídeo que a gente está por gravar fala sobre os tipos de conflitos que existem. E existem conflitos que na verdade não são pessoais, mas são conflitos na maneira da gente entender certas coisas ou como fazer certos processos. E aí é bom a gente ver por que essa pessoa tem uma maneira diferente de agir. Será que ela pode me ajudar a fazer as coisas, ouvir as coisas de outra perspectiva, de maneira que eu cresça com isso? Isso é importante, mas muitas vezes a gente toma o atalho da carnalidade e deixa que esse conflito seja extremamente negativo e essas obras da carne se manifestem. Agora talvez você esteja pensando, mas espera aí, se eu ouço alguém falando uma besteira absurda, uma heresia, uma tolice, eu vou ficar calado? Olha, realmente não. A gente tem que saber os espaços, os momentos para nós podermos falar a verdade e naqueles que estão dispostos a ouvir, a gente ter uma palavra clara, uma palavra bíblica, né? Eu não estou falando aqui sobre política, sobre futebol, sobre temas assim que são tão complexos ou que cada um realmente tem a sua opinião baseada em algumas coisas e não vão querer aceitar, nenhum argumento vai fazer essa pessoa mudar de ideia ou de perspectiva sobre o que ela crê. Mas quando a gente fala na palavra de Deus, nós não podemos dar margem para que a palavra de Deus seja deturpada, seja distorcida e isso cause problema. Agora, como nós devemos fazer isso? Eu acho que a Bíblia nos aconselha umas coisas muito interessantes que a gente tem que saber como colocar em prática. Se o meu irmão me ofende de alguma maneira, inclusive falando uma tolice bíblica, a Bíblia nos recomenda que a gente procure esse irmão, trata com ele diretamente. Gente, como é difícil a gente ver isso. No momento da discórdia, no momento que alguém falha, no momento que alguém age ruim contra a gente, nós tomarmos o passo bíblico, que é ir procurar o nosso irmão, tratar com ele, tentar resolver essa questão para que a paz seja estabelecida nos nossos relacionamentos. Não, é muito mais fácil procurar uma outra pessoa para fofocar, é muito mais fácil falar mal dessa pessoa, de quem nos ofendeu, para um pastor ou para uma outra pessoa, manter um clima de discórdia. Nós não podemos negociar com a verdade da palavra de Deus, mas nós devemos saber como nos posicionar para glorificar a Deus, para que a palavra seja honrada, mas não para que se estabeleça um clima de disputa. Quando eu vejo gente brigando, inclusive até por questões bíblicas e teológicas, sem respeito, sem consideração, partindo para a busca da lacração, é um ponto que a gente precisa refletir e dizer, não é dessa maneira que a gente vai conseguir avançar, não é lacração, nós temos que ser lacradores, temos que ser pacificadores. Bom, então se a minha meta é ser um pacificador e não lacrador, que tipo de coisas eu tenho que observar ao relacionar com as outras pessoas? O que a Bíblia nos ensina sobre isso? Vamos ter primeiro bem claro, a minha meta é ter paz, é buscar a paz. Se eu não conseguir a paz, então eu prefiro me ausentar desse espaço, desse ambiente, do que estar nesse clima de discórdia, onde as obras da carne estão se manifestando, onde a porfia e a inimizade estão acontecendo. O que eu posso fazer em relação a isso? Primeiro, nós sermos humildes, porque a humildade é o contrário também do orgulho. Jesus provou que ele era humilde, ele veio à terra em obediência a Deus, aqui ele se olhou para cumprir todo o plano do Pai. E essa deve ser a nossa atitude também, ter ao Senhor Jesus como nosso exemplo de vida e viver uma vida humilde, não baseada no nosso orgulho de que eu sei, de que eu posso, de que eu tenho e que a minha ideia vale mais do que de todo mundo. Além disso, acho que uma coisa interessante, existe uma recomendação bíblica que a gente deve ser tardio para falar. Nós temos que ser prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Mas parece que muita gente faz o contrário. A gente fala super rápido, a gente é rápido para falar e a gente já fala
porque foi rápido de ficar irado com a coisa e a gente já não consegue mais ouvir. Você já percebeu a dificuldade que as pessoas têm de ouvir? Às vezes, em momentos que eu estou argumentando com alguém sobre algumas coisas, a pessoa não consegue ouvir o que está sendo dito. Se você não consegue ouvir o que está sendo dito, não está acontecendo um diálogo, não existe possibilidade de troca de informações, não existe verdadeira comunicação e é impossível se entender as perspectivas uns dos outros e até buscar saber como encaminhar essas coisas. As pessoas não ouvem, vão contra a orientação bíblica. Então é melhor a gente guardar silêncio em relação a certas coisas. A Bíblia diz que até mesmo a pessoa tola, calada, ela passa por sábio. E, gente, quantas pessoas que a gente está vendo por aí que, em vez de parecerem sábias, até a gente achava que tinha sabedoria, mas elas mostram, na verdade, que são tolas, porque não param de falar. E na multidão de fala, multidão de palavras, gente, não vai faltar erro, não vai faltar tolice. Então, vamos lá, temos que ser humildes, temos que ser tardios para falar, manter o nosso silêncio. E por último, eu acho que a gente diria que as duas últimas coisas, nós temos que ter oração, orar pelas pessoas que às vezes estão numa perspectiva que a gente não se sente à vontade, principalmente num contexto da igreja, para que a gente possa estar amadurecendo como cristãos, sendo mais parecidos com Cristo. Quando a gente precisar falar, a gente fale a verdade em amor, como é uma expressão muito marcante. Como eu comentei antes, a gente vê alguma coisa, tente tratar direto com o teu irmão, se é algo que é necessário a correção. Se é algo que necessita de uma ajuda, se não trata direto com ele e usando a palavra de Deus, não a minha opinião, não o meu gosto pessoal, não a maneira como eu acho que as coisas têm a ser. Traz para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa verdade absoluta como cristãos. Quando a gente não usa dessa maneira, quando a gente não faz as coisas dessa forma, gente, não tem jeito. Vai haver conflito, as obras da carne vão se manifestar através da gente, vai haver discussão, vai haver problema, porque opiniões são diferentes, em vez de haver diálogo, vai haver confusão, bate-boca, e a grande meta das pessoas que entram nesse caminho é a lacração, que eu acredito não é o que Deus quer. Deus não quer crentes lacradores, Deus quer crentes pacificadores. E se for para lacrar, lacre contra Satanás, como Jesus fez. Quando estava ali no deserto, Satanás sempre vinha com uma proposta. Ele vinha e Jesus, aí sim, né, dentro desse contexto, lacrava, usando a palavra de Deus. Jesus transforma esses pães, melhor dizendo, essas pedras em pães. Ele disse, está escrito, não é só de pão que o homem vai viver, mas é da palavra que sai da boca de Deus. E é isso que a gente tem que estar vivendo todo o tempo, gente, considerando e vivendo a palavra de Deus. Dessa maneira a gente vai agradar a Deus. Então, pense bem, quando der aquela vontade de lacrar, lembra que você tem que ser humilde, silencioso, orar por quem está tendo a sua opinião diferente. E se realmente for dentro do contexto bíblico, dentro da palavra de Deus, conversa com teu irmão em amor, troca ideias, troca argumentos ali com o objetivo de ganhar o teu irmão, de aproximá-lo mais para Deus e não de querer lacrar em cima dele. Eu não acho que é uma boa, não creio que Deus está buscando crentes lacradores. Deus está buscando crentes pacificadores, porque Ele quer que haja paz na terra entre os homens. Para isso Jesus veio, Jesus, o príncipe da paz. Então viva uma vida como um pacificador, que Deus continue te abençoando. Te refaço o convite para estar se inscrevendo no canal, acompanhando aí com o sino todas as atualizações que vão ser feitas, e que Deus te abençoe grandemente. Nesses tempos de loucura, nesses tempos de pandemia, de tanta incerteza, vamos ser pacificadores, porque vão olhar para a gente e dizer assim, bem-aventurados eles são, porque são filhos de Deus, e isso o nosso Pai espera da gente. Que Deus te abençoe.